Davi foi um bom pastor. Davi foi um bom pastor, e por causa disso Deus o tira de trás das malhadas. Davi não foi simplesmente um bom filho, ele foi um bom pastor, ele foi um bom chefe do exército, bom chefe sobre toda Israel, foi um bom rei. Mas qual seria o segredo então de Davi? Qual é o segredo para eu ser uma boa ovelha, para eu ser um bom filho? Qual seria o segredo que nós podemos encontrar na vida de Davi, para ele ser um bom filho, para ele ser um bom pastor, um bom trabalhador, para ele ser um bom chefe e um bom rei? Pergunta: qual é o segredo, pastor? É o coração. O segredo está no coração. Diga: o segredo está no coração. Agora, o grande problema é que o segredo está no coração. Mas a Bíblia também diz que o coração do homem é enganoso. Diga: o segredo está no coração. Mas é difícil encontrar este segredo, porque este segredo que está no coração, ele está no coração do homem. E o coração do homem é enganoso. Muitas vezes achamos que estamos certos e estamos errados. Muitas vezes achamos que estamos no caminho certo e estamos no caminho errado. Diga: o segredo está no coração. Mas diga: o coração do homem é enganoso. O segredo de Davi está no coração. E ele nos seus salmos, e ele nos seus cânticos, ele pede para que Deus sonde o coração dele. Deus, sonde o meu coração. Ele pede: Deus, me ensina como um mestre, me ensine como um pai, como um mestre, me ensine como um pastor ensina a sua ovelha o caminho. Diga: eu preciso aprender com o mestre, aprender com o pastor, porque o meu coração é enganoso. E ao mesmo tempo, o homem é fraco, é doente. O homem pode sair ao campo e voltar doente. Eu lembro da história de uma mulher na Bíblia que não podia ter filhos, e o profeta libera uma palavra, e aquela mulher gera um filho, nasce um filho. Só que quando ele está com 12 anos, ele vai até o campo com o pai. Ele vai começar a colher as coisas. É o tempo da colheita, ele vai começar a colher as bênçãos. E ele vai até o campo e ele morre. O homem é fraco, o homem é frágil. O homem veio do pó e para o pó voltará. O homem é como a erva do campo, que hoje existe, amanhã não existe mais. E nós precisamos de um mestre para ensinar o nosso coração. Nós precisamos de um mestre, precisamos de um pastor para nos ensinar, para nos guiar. Mas nós também precisamos de um médico, diga: de um médico, para examinar os nossos corações. E nós podemos encontrar nos Salmos ele dizendo: sonda o meu coração, esquadrinha o meu coração, olha bem o meu coração, faz um exame, faz um check-up, olha com atenção o meu coração, para ver se não há nada errado no meu coração. Diga: Deus é o médico dos médicos. Ele pode examinar o seu coração. Quantas pessoas são pegas de surpresa, e o médico vem com uma notícia terrível: olha, você está com uma enfermidade, você tem poucos dias de vida, você tem um problema no seu coração. Por quê? Porque não faz exames com rotina, porque não esquadrinha o seu coração para ver se há um problema. Diga: o segredo está no coração. E eu preciso de um mestre que ensine o meu coração, que corrija o meu coração. Eu preciso de um médico que examine, que esquadrinhe o meu coração. Quando nós olhamos a história de Israel,
E este período em que Deus está levantando um rei, nós vemos que muitas pessoas poderiam ser chamadas para ser rei. Deus primeiro tenta fazer a vontade do povo e tenta levantar Saul, um homem alto, um homem forte, um homem bonito. Mas quando nós olhamos para a vida de Saul, a vida de Saul começa com ele perdendo as jumentas. Diz que ele perdeu as jumentas do seu pai. Diga, descuidado, relaxado. Ele perde as jumentas do seu pai e ele está procurando as jumentas. E ele não encontra as jumentas. E ele vai falar com o profeta, para que o profeta possa revelar aonde estavam as jumentas. Deus não queria levantar o rei. Deus era rei dos reis e reinava sobre o seu povo. Eles não precisavam de um rei como os outros povos. Mas o povo pediu, eu quero um rei. Eu não quero mais Samuel, eu não quero mais um juiz, eu não quero mais um profeta. Eu quero um rei como os povos que estão ao nosso lado. E Deus fala, então tudo bem, eu vou atender o desejo de vocês. Tem momentos que nós pedimos coisas para Deus e Deus atende o nosso pedido, mas não é bênção. Não é porque Deus respondeu uma oração que é bênção. Não é porque Deus deu o que nós queríamos, não é porque Deus atendeu o desejo do nosso coração que é milagre e que é bênção. Mas o povo quer um rei. Deus tenta com Saul, com um filho descuidado, relaxado, que perdeu as jumentas do seu pai, e não dá certo. E Deus vai levantar agora um rei segundo o seu coração. Diga, um rei segundo o seu coração. E Samuel, o profeta, é enviado à casa de Jessé e começa a falar com Jessé e começa a examinar os filhos de Jessé. E ele começa a olhar os mais velhos, os mais altos, os mais fortes, os mais bonitos, os mais experientes. E quando vem o primogênito mais forte, ele diz ao Senhor, certamente é este o rei de Israel. E o Senhor diz, não, não é esse. Ele passou para o próximo. Ele diz, certamente é esse. É forte, é experiente. E o Senhor diz, não é esse. E o Senhor diz, não atente com os olhos. Não escolha com os seus olhos. Porque eu não olho para o exterior, mas eu olho para o coração. Porque algumas pessoas são chamadas e outras não? Diga, por causa do coração. É um segredo. Deus escolhe por causa do coração. Ele era jovem, ele era franzino, ele era ruivo, ele era gentil. Mas Deus não olhou a sua história e a sua aparência, Deus olhou o seu coração. Diga, Deus está olhando o meu coração, o coração de ovelha, o coração de pastor. E aí Deus diz para Samuel, não escolha pela aparência, porque eu olho o coração. Eu olho o coração. Diga, eu preciso olhar mais para o meu coração. Diga, eu preciso aprender mais e ser tratado. E aqui o texto que nós vemos, Davi, ele já tinha sido ungido a rei. E ele é ungido a rei e ele volta a cuidar das ovelhas do seu pai. Tem pessoas que ouvem a voz de Deus e sobem para a cabeça, ao invés de descer ao coração. Agora Deus falou comigo, pastor. Pastor, você não entendeu, eu vou ser pastor e Deus vai me enviar às nações. Eu vou ser melhor, eu vou ser maior do que você. Eu vou fazer a diferença na minha geração. Tem pessoas que recebem a palavra de Deus, que recebem uma revelação, que são chamados, e ao invés da palavra descer ao coração e serem humildes, ela sobe a cabeça e se tornam vaidosos, arrogantes. Mas Davi, ele recebe uma palavra profética. Ele recebe unção sobre a sua cabeça, e esta palavra, e esta promessa desce ao seu coração. E ele, com simplicidade e humildade, volta ao seu trabalho, a cuidar das ovelhas. Diga,
cuidar das ovelhas. Cuidar das pessoas revela um coração segundo a vontade de Deus. Diga, cuidar das pessoas revela um coração segundo a vontade de Deus. Posso fazer uma pergunta? Você está cuidando do seu esposo? Você está cuidando da sua esposa? Você está cuidando dos seus filhos? Você cuida das pessoas? Porque cuidar de ovelhas revela um coração segundo a vontade de Deus. E Davi, o tempo passa, e os seus irmãos estão em guerra, e o seu pai pede para que ele vá ter notícias dos filhos. E quando Davi chega àquele lugar de guerra, um gigante está afrontando. Um gigante está humilhando o exército de Deus. Mas sabe o que o irmão mais velho de Davi fala? Em 1 Samuel 17, 28 diz: E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem como conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. O irmão mais velho de Davi olha para Davi e diz que Davi tem maldade no seu coração, que Davi desceu à guerra para ver a guerra e para ver os seus irmãos serem humilhados e derrotados. Sabe, quando Deus olha para o nosso coração, diga, quando Deus olha para o meu coração, Ele sabe o que tem lá, Ele sabe o que tem aqui dentro, porque Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Ele ensina o coração do homem, Ele examina o coração do homem, Ele chama pelo coração e não pela vontade. Mas as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que estão em volta de você, muitas vezes te acham presunçoso, vaidoso, maldoso. Diga, não importa o que os irmãos estão pensando, Deus me conhece. Você precisa ter um coração como o coração de Davi. Deus te chamou por causa do seu coração, e Deus te faz crescer e te dá oportunidades, porque o seu coração é um coração bom. Você se preocupa com as pessoas. E Davi vai entrar em guerra contra o gigante, mas o rei Saul, que está com medo, que não sabe o que fazer, diz que ele não pode ir à guerra. As pessoas vão dizer que você não pode, as pessoas vão dizer que você não tem condições, as pessoas vão dizer que você não tem força, que você não tem experiência, mas nada disso importa em uma guerra. Pergunta, pastor, o que importa em uma guerra? Pergunta, pastor, o que importa em uma guerra? Pergunta, qual é o segredo para vencer guerras? Qual é o segredo para derrubar gigantes? Diga, é ter um coração segundo a vontade de Deus. Ter um coração que se preocupa com as pessoas, que cuida de ovelhas. E é exatamente este o relatório que ele dá a Saul. Saul diz, você não pode. Você é muito novo. Você não tem experiência. Você não é um homem de guerra. Mas Davi apresenta o currículo dele. Diga, eu preciso apresentar o meu currículo às pessoas. Apresente o seu currículo. Sabe quando uma pessoa estava passando dificuldade? Eu fui lá visitar ela. Eu tenho um coração de pastor. Eu tenho um coração de ovelha e um coração de pastor, de pastora. Sabe aquela pessoa que estava com dificuldade? Eu fui visitar ela, pastor. Sabe aquela pessoa que caiu no meio do caminho, que foi atacada por salteadores e foi deixada quase que morta? Eu cuidei dela, pastor.
Pastor, eu estou cuidando dos meus filhos. Pastor, eu não desisti da minha família. Diga, eu preciso apresentar o meu currículo. Você tem uma história, você tem um currículo. Deus chama pelo coração. E quem tem um bom currículo, diga, eu tenho um bom coração e um bom currículo. O coração de Davi era bom e o seu currículo era bom. Ele apresenta o seu currículo dizendo: Saul, quando um leão ou um urso atacava uma das ovelhas do meu pai, não era nem dele, era do seu pai. Eu sei se uma pessoa vai fazer bem o seu trabalho quando ela faz bem o trabalho de outro, quando ela cuida bem das coisas dos outros. E ele diz: quando o urso ou o leão se levantavam contra uma das ovelhas do meu pai, eu corria atrás dele e tirava a ovelha das suas bocas, da sua garra, do meio dos seus dentes. Diga, valente. Você precisa ter um currículo que mostre o seu amor pelas vidas e a sua coragem contra o inimigo. Sabe por quê? Porque Davi diz: quando o leão ou o urso se levantava e atacava uma das ovelhas do meu pai, eu corria atrás dele e eu tirava a ovelha de dentro da sua boca. Diga, é coragem. Porque ele diz em seguida: e o leão e o urso se levantavam contra mim, e eu o pegava pela barba e o matava. Porque você precisa ter um coração bom, você precisa ter um currículo bom. E quando você apresenta o seu currículo, você está cuidando das ovelhas de Deus. Diga, são as ovelhas do meu pai. Diga, não são minhas. E ele tem coragem para correr e tirar a ovelha da boca do leão e do urso. E quando ele fazia isso, o leão e o urso queriam matá-lo. Alguém aqui já mexeu com um cachorro que estava comendo? Você fala, não mexe com o cachorro que ele está comendo. Agora você teria coragem de mexer com um leão ou com um urso que estivesse comendo? Se um cachorro que é de casa, se um cachorro que é doméstico, se um cachorro que te conhece, que cuida da sua casa, você diz para os seus filhos, você diz para as pessoas, não mexe com ele que ele está comendo. Você teria coragem de mexer com um urso e com um leão que estivesse comendo? Ele vai avançar contra você. Diga, eu preciso correr riscos. Quando você está cuidando das ovelhas do seu pai, você precisa fazer isso com o coração. Isso vai te dar um bom currículo. E quando você apresenta o seu currículo, no seu currículo está escrito lá: coragem, correu o risco e venceu. Diga aí, venci. E diz que ele matava o leão e o urso. Mas agora ele vai lutar contra um gigante. Diga, contra um gigante. E para você pode dizer assim, é totalmente diferente. Mas sabe o que Davi fala? É tudo igual. Mexer com um cachorro, com um leão, com um urso ou com um gigante, é tudo igual. Eu preciso fazer as mesmas coisas. Quando o leão ou o urso se voltava contra Davi, diz que ele pegava pela barba e cortava a cabeça e matava ele. E ele faz igualzinho com o gigante. Sabe o que o gigante queria fazer? Pegar as ovelhas de Israel. Sabe o que o gigante queria fazer? Destruir e matar as ovelhas de Deus. Mas Davi, que era um bom pastor, lá no pasto para as ovelhas, era um bom pastor lá na guerra.
E ele diz: este gigante não vai matar, ele não vai destruir as ovelhas, ele não vai destruir o povo de Deus. E ele vai para a guerra, sabendo que da mesma forma que ele fez com o leão e com o urso, ele vai fazer com o gigante. É tudo igual. O diabo não muda, é sempre a mesma guerra. Se você tem uma guerra, e você tem passado por uma guerra, quando você olha, você vai ver que as guerras que você passou há anos atrás são iguais. Só muda o texto e o contexto, mas é igual. E as guerras que você vai ter daqui para frente, pode mudar o texto e o contexto, mas é igual. É sempre igual. É sempre do mesmo jeito. É sempre contra o mesmo espírito. É sempre contra a mesma tentação. E quando nós vencemos o leão e o urso, nós temos tudo para vencer o gigante. Só que Saul quer ajudar. Tem pessoas que possuem mais experiência e possuem mais título que você, e elas querem te ajudar, mas acaba atrapalhando. Saul pega as suas armas, a sua armadura, e entrega para Davi. Davi coloca, e Davi se sente mal com aquilo. Ele não consegue andar com aquilo, ele não tem experiência, ele não tem mobilidade. Diga: eu preciso lutar com as armas que Deus me deu. Às vezes você pensa: quando eu tiver a unção de pastor, quando eu for pastor, quando eu for formado na faculdade, quando eu for gerente, é com as armas que Deus te deu. Davi venceu o leão e o urso com as armas que ele tinha. Diga: com as armas de pastor. Você vai vencer com as armas de pastor. Ele vence com o cajado, com a vara. Quando você lê o texto, diz que ele tomou o cajado e subiu contra o gigante. Então ele levou as suas armas de guerra, ele levou o seu cajado de pastor, ele levou a sua vara de pastor, ele levou as pedras, ele levou o material que estava sempre com ele, seja para caçar, seja para espantar os animais, seja para lutar contra o leão e contra o urso. Sabe, você às vezes fica esperando uma estratégia mirabolante, uma revelação que venha não sei de onde, mas você já tem as armas. Diga: eu tenho as armas de guerra. E quais são as suas armas de guerra? A oração, a adoração, a intercessão, o jejum, o clamor, estar na casa do Pai. Diga: eu já tenho muitas armas, e eu preciso usar essas armas. Você não precisa de uma arma nova, você precisa usar as armas que Deus já te deu. Use o cajado, traga as pessoas para próximo, use a vara para corrigir, para ensinar, para direcionar. Use aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Não espere usar as armas dos outros. E Davi, ele chega à conclusão que aquilo é estranho, que aquilo é pesado, ele não consegue andar, ele não consegue se mobilizar, não consegue. Ele tira a armadura e deixa as armas de Saul, e ele diz: eu vou com as armas que Deus me deu. Nós vamos vencer quando reconhecermos e agradecermos a Deus pelas armas que Ele nos deu. Mas às vezes você olha, oração é tão simplesinho, um cajado, um pedaço de pau. O gigante diz: você vem contra mim com um pedaço de pau? Por um acaso eu sou como um cão para você? Você olha para a oração e você diz: é muito pequeno, não vai funcionar. Mas é a oração, diga: é a oração, é a intercessão, é o clamor, é o jejum, diga: é o amor, é a fidelidade que vai me dar vitória. São simples. Os inimigos olham para você e dizem: você vai me derrotar com essa oraçãozinha? Com este louvorzinho? Você vai me derrotar sendo fiel com os dízimos?
Você vai me derrotar fazendo jejum? Você está pensando que eu sou quem? Eu sou um gigante. Mas você vai vencer os inimigos. São com as armas simples. Porque elas são simples para o inimigo, mas poderosas na tua mão. Diga, tudo que Deus coloca nas minhas mãos se torna poderoso. Abre caminhos, derruba gigantes, te dá vitória. Por isso usa as armas que você tem. Usa as armas que estão disponíveis. Não queira usar as armas dos outros. E ele vai contra o gigante. E ele faz exatamente o que ele fez com o leão e com o urso. Ele vence. E ele corta a cabeça do gigante. Diga, Deus vai me dar vitória. Diga, eu sou uma boa ovelha e um bom pastor. Diga, o meu segredo está no meu coração. Diga, Deus olhou para o meu coração e se agradou. Diga, Ele é o meu mestre, Ele é o meu médico, Ele cuida de mim, Ele é o meu bom pastor. Diga, o segredo está no coração. Ter um coração segundo a vontade de Deus. Por mais que os outros digam que você é mau, que você é maligno, Deus conhece o seu coração. Diga, eu tenho um bom coração e um bom currículo. Apresente o seu currículo. Melhore o seu currículo. Seu currículo é bom, mas pode ser melhorado. Resgate as ovelhas. Cuide das ovelhas. Ore pela sua família. Lute pela sua casa. O segredo está no seu coração para vencer. E usar as armas que Deus te deu. Mas, mesmo Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele foi escolhido por causa do seu coração. O seu irmão diz que o seu coração é mau, mas Deus diz que o seu coração é bom, que é um homem segundo o coração de Deus. Ele foi escolhido por causa do seu coração. Ele tem um bom currículo. Ele é um bom pastor. Ele cuida das ovelhas. Ele cuida do exército. Ele dá vitória ao povo. Deus o abençoa. E por intermédio dele, dá vitórias. Mas mesmo uma pessoa boa como Davi, também tem os seus dias ruins. Tem os seus dias difíceis. Mesmo um homem como Davi, um homem segundo o coração de Deus, diga, também fica doente. Quando é que eu sei que uma pessoa está doente? Diga, quando está de cama. E Davi, um homem segundo o coração de Deus, que foi escolhido, que foi ungido, que venceu um gigante, que deu muitas vitórias, que uniu o povo e reinou sobre ele. Um determinado dia ele diz, estou cansado. Venci muitos gigantes. Venci muitas guerras. Hoje estou assentado no trono. Se cumpriu a promessa. E a Bíblia diz que chegou o tempo dos reis irem à guerra. Diga, chegou o tempo dos reis irem à guerra. E nós somos um povo de sacerdotes. Nós somos um povo de reis e sacerdotes. E a Bíblia diz que chegou o tempo dos reis irem à guerra. Diga, eu preciso ir à guerra. Diga, eu já tive muitas vitórias. Diga, Deus me escolheu. Deus me ungiu. Por causa do meu coração. Diga, eu venci. Eu tenho muitas experiências. Você tem muitas bênçãos para contar. Você tem muitas vitórias para contar. Mas ainda não é suficiente. Ainda tem guerras. Ainda precisamos sair para a guerra. E é chegado o tempo dos reis saírem à guerra. Só que Davi diz, estou cansado da guerra. Já cansei de guerra. Eu não quero sair para a guerra. Eu quero ficar na cama.
Diga, uma pessoa precisa do médico quando está cansada. Quando uma pessoa quer cama, em tempo que não é de se deitar, é sinal de que ela está doente. Será que você está dizendo: estou cansado de orar, pastor? Estou cansado de interceder e jejuar pela minha família, pastor. Eu não aguento mais lutar, eu não aguento mais edificar. Eu estou há muitos anos lutando, pastor. Sim, você está há muitos anos lutando e tendo vitórias. Mas será que você está cansado? Será que é o tempo de irmos para a nossa casa e ficarmos estocados em nossas casas e deitados em nossas camas? Ou será que é tempo de irmos à guerra? Ou será que é tempo de edificarmos? Ou será que é tempo de fazermos a obra? A Bíblia diz que chegou o tempo de irem à guerra. E Davi diz: eu estou cansado, eu vou ficar na minha cama. Vai vocês, eu vou ficar na minha cama. E aí a Bíblia diz que ele cai em adultério. E para encobrir o seu adultério, ele comete um homicídio. Ele cria leis, ele cria estratégias, ele encobre, ele manipula, ele engana, ele adulterou, ele se prostituiu, ele cometeu um homicídio. Diga, mesmo um homem, segundo o coração de Deus, pode ficar doente. E nós sabemos que uma pessoa precisa ser ensinada e precisa ser tratada quando não quer ir para a guerra. No Salmo 51, nós vemos a oração de arrependimento de Davi. Pergunta: por que, pastor, ele se arrependeu? Porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Hoje o que nós mais vemos são pessoas dizendo: eu não pequei, pastor. O coração está duro. Quem pecou foi o meu esposo. Quem pecou, quem está errado, pastor, são os meus filhos. Sabe, faz parte da nossa natureza humana. Quando estamos doentes, cometemos pecados. Quando estamos cansados, cometemos pecados. Nos escondemos e encobrimos a nossa transgressão. Mas a palavra diz que aquele que encobre a sua transgressão não prospera. Mas aquele que se arrepende, prospera. Mas faz parte da nossa natureza. Nós queremos esconder o erro. Nós queremos colocar a culpa em outro. A culpa não é minha, Senhor, é de Eva. A culpa não é minha, Senhor, é da serpente. A culpa não é minha, a culpa é do Senhor. Faz parte da natureza cansada. Faz parte da natureza doente. Da natureza pecadora. Esconder, encobrir, fugir, se esconder. Mas enquanto fazemos isso, adoecemos ainda mais, e estamos cada vez mais próximos da morte. Não há prosperidade. Mas quando nós confessamos, prosperamos. Faz parte, como eu disse, faz parte da natureza humana. A primeira coisa que você vai fazer quando comete um erro é você dizer: não fui eu. Não é bem assim. Eu posso explicar. A culpa não é minha. Mas quando a palavra profética é liberada, e o profeta chega diante de Davi e diz: Davi, havia um homem que só tinha uma ovelha, e veio um outro que tinha muitas ovelhas, e tomou a ovelha deste homem que só tinha uma. O que deve ser feito? Quando o julgamento de Deus se manifesta, este homem deve morrer, este homem deve pagar os seus pecados, este homem deve ressarcir o dano, ele deve devolver 4 vezes. Quando a palavra profética vem e o juízo de Deus se manifesta, tem pessoas que abrem o seu coração e dizem: eu pequei. Não foi a mulher. Não foi ele, não foi o outro. Eu pequei. O povo está sofrendo, mas quem pecou foi eu.
Mas tem pessoas que continuam negando. Pergunta, por quê, pastor? Por causa do coração duro e maligno. Mas quem tem um coração segundo o coração de Deus, comete pecados. Davi cometeu pecados. Mas uma pessoa que tem o coração como o coração de Deus, quando vem a revelação, quando vem a palavra profética, quando vem o julgamento de Deus, a pessoa se quebranta. Eu pequei. Um homem segundo o coração de Deus, ele pode ficar com o coração doente, mas ele também sabe se quebrantar. E ele sabe que Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. O Salmo 51 diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra mim, contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que com gozo os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Aí vem a parte que eu mais amo desse salmo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim o espírito reto. Diga comigo: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim um coração puro. Cria em mim um coração puro. São os limpos de coração que verão a Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Podemos perder o Espírito Santo? Davi aqui, ele clama a Deus: não me lances fora da tua presença, como Eli tinha sido, e como Saul foi lançado fora da presença de Deus, para fora da casa de Deus. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os teus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprases em sacrifício. Diga a Deus. Ele não se compra a Deus, ele não tem prazer em sacrifício, porque te não comprases em sacrifício. Deus não se vende, e Deus não tem prazer em sacrifícios. Senão, eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Sabe o que Deus está falando? Que a oferta não é nada. Que Deus não liga para a oferta. Pergunta: é sério, pastor? Vamos continuar o texto. Porque ele diz: porque te não comprases em sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocausto. Davi está falando: eu te conheço, eu sou um homem segundo o seu coração, e o seu coração não se agrada de sacrifícios, de holocaustos, porque se o seu coração se alegrasse com isso, eu te daria.
Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Qual que é o sacrifício que Deus quer receber? Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito. Reconhecimento. Arrependimento. Estes são os sacrifícios que Deus aceita. Abençoa a Sião, segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Diga, então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o altar. Deus não quer a oferta e o dízimo de pecadores. Deus quer a oferta e o dízimo dos quebrantados e contritos de coração. Davi está falando, eu conheço Deus. Eu te conheço, eu sei que o Senhor não quer o holocausto. Eu sei que você não quer tudo que eu posso te dar. Porque você não se alegra com sacrifícios e holocaustos. O Senhor se alegra e o seu sacrifício é um coração quebrantado e contrito. É o arrependimento, é a humildade, é a submissão, é a fidelidade. E aí no final ele diz, então te agradarás de sacrifícios de justiça. O sacrifício que Deus aceita. Então, os sacrifícios de justiça. Esses são os que Deus aceita. Esses são os que fazem a diferença na nossa vida. Não é qualquer oferta. Não é qualquer dízimo. A Bíblia diz para que nós possamos se arrepender. Se há um problema entre eu e um irmão, deixe a sua oferta, se conserte com o seu irmão e depois traga. Porque tudo que você fizer debaixo de um coração doente, debaixo de um coração duro e maligno, Deus não aceita. Deus não quer a sua oferta. Deus quer primeiro o seu arrependimento, um coração contrito. Então sacrificará e o Senhor te atenderá.